Acho que não é novidade para ninguém que no futuro será lançada a Árvore das Habilidades. Até porque esse negócio deve estar aqui há uns 3 anos dizendo que sairá em breve, mas com certeza será novidade para você algumas informações que praticamente acabaram de sair sobre essa futura atualização, que tem lá seus pontos positivos e negativos. E para quem não sabe, a Árvore das Habilidades é um conceito relativamente antigo. Para você ter uma ideia, se tem notícia que o segundo jogo da franquia Diablo, que saiu lá por volta dos anos 2000, foi o que deu início a essa mecânica, fazendo com que o jogador tivesse mais liberdade de escolha, como aprimorar suas técnicas e magias. Assim, flexibilizando o estilo de luta e estratégias que o jogador quisesse adotar, facilitando ou até mesmo dificultando certas partes do jogo. E além do ponto que é fazer com que o jogador sinta que é ele que está tomando as decisões, e não que seja o jogo que esteja decidindo tudo por ele através de seus algoritmos pré-determinados. Igual as nossas ações do cotidiano, nessa simulação aqui que a gente chama de vida. Dessa forma, fazendo o jogo se assemelhar cada vez mais à liberdade de um RPG de mesa, que é como se fosse o pai dos RPGs modernos, que dá até pra tentar fazer tipo qualquer coisa, tá ligado? Então esse livre-arbítrio, ou pelo menos sensação de livre-arbítrio, é um dos pontos cruciais na implementação de uma mecânica como essa. Ainda mais para um jogo que é feito de uma forma mais linear, como o Magic RPG. Que no caso, eu acho que iremos escolher aqui, em um tipo de menu, nessa árvore, da mecânica de Árvores das Habilidades. Acho que o André levou o conceito de Árvore das Habilidades um pouco literal demais. E que esse menu vai mostrar algumas linhas, as habilidades e os pontos, e em que cada habilidade vai precisar de uma quantidade de pontos específica para ser liberada. Que no caso, o próprio André já disse em uma live que provavelmente os pontos serão adquiridos por cada fase completa com 3 diamantes, ou seja, 45, mas por cada nível que você atinge no modo competitivo por experiência, que são 30 atualmente, dando um máximo de 75 pontos para a gente alcançar, mas que futuramente pode ser implementado outros meios de conseguir mais pontos, para não ficar tão monótono para a maioria dos jogadores que já irão possuir essa pontuação total. E vale ressaltar que a árvore terá basicamente 3 ramificações principais, em que a primeira trilha é voltada para técnicas mais focadas em habilidade e dano, a segunda em agilidade e variações, com algumas técnicas mais excêntricas, como por exemplo, um pulo triplo passivo, em que você possa até gastar mana no terceiro pulo talvez, e a terceira trilha em defesa e dano em área, com habilidades tipo um escudo esférico de magia e buchas para martelo e machado, e em que, ao evoluir ao longo da trilha, você terá melhores habilidades até chegar ao topo. Então, uma das primeiras skills que iremos desbloquear serão os bônus das armas, como aqueles boosts passivos que dão maiores danos, por exemplo. Logo depois, possivelmente terão habilidades como resistência total ao dano de fogo, e seguindo até com habilidades mais pirotécnicas, como uma chuva de raios e tudo mais. Sendo que o topo da trilha será a habilidade final mais poderosa. E sim, você pode escolher um pouquinho de cada trilha, mas só vai poder evoluir até o final de uma delas, que vai ser a sua especialização e que vai ter o seu poder final por definitivo, sendo que no futuro pode ser que isso mude e você possa ter mais de um poder final no mesmo personagem. E você deve estar se perguntando se vai dar ou não para voltar atrás caso você tenha liberado uma habilidade não tão interessante. E sim, vai dar para resetar a sua árvore com ouro ou fichas, e que não vai ser nada muito caro, mas vocês sabem como é o parâmetro de caro para o André. Então eu realmente recomendo que vocês escolham suas habilidades com cuidado. E o interessante é que os bônus de dano poderão aumentar o efeito de partículas no seu projétil, com partículas sendo da mesma cor que os olhos do seu personagem, que é um ponto extremamente positivo por ter mais um elemento passível de personalização. Porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, mas, no entanto, tantos efeitos com partículas poderão fazer com que suas habilidades especiais façam não só que seu inimigo pegue fogo, mas o seu celular também.
Então, basicamente, o André está em um constante dilema entre escolher por definição e qualidade versus o sistema operacional dos celulares Motorola, fazendo com que possivelmente os desenvolvedores planejem fazer um modo com mais e um com menos partículas. E é claro, um modo sem partícula nenhuma para os jogadores raízes que querem jogar o jogo no talo e não ligam para efeitos bonitinhos na tela. Mas só lembrando que essas informações estão sujeitas a mudanças e ajustes até a versão final do jogo, e que o lançamento da Árvore das Habilidades ainda não tem uma data específica, então não precisa ficar perguntando isso toda hora para o André. Mas se eu fosse chutar, talvez na próxima fase nós possamos lutar contra o rei, perder e de alguma forma, com algum item ou até pela junção dos mapas lunares, acabar acionando as Árvores das Habilidades, para que assim nós possamos ter mais poder para derrotar o rei na fase 45, que seria na segunda parte da luta. Então deixe seu like e não se esqueça de conferir a live do André, porque lá ele responde algumas perguntas, dá alguns spoilers mais leves de vez em quando e mostra até a programação de alguns efeitos especiais. Traz a bebida que pisca! Então se inscrevam no canal dele para incentivar a ele a continuar com as lives e tal, e no canal Azante Games, que talvez ele possa migrar as lives para lá por ter mais alcance. E bem, muito obrigado por assistir, beba água, ajeite sua coluna e faça exercícios, até porque a vida é uma grande árvore de escolhas e habilidades.